sozinho não estou contigo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 6 de setembro de 2023. Vamos estar dando continuidade ao estudo do livro de Josué, no capítulo 18, no versículo 2, 3. Mas tinham ficado entre os filhos de Israel 7 tribos, as quais inclusive não tinham repartido a sua posse. E Josué disse aos filhos de Israel: Até quando serei negligentes para poder possuir a terra que lhes deu o Senhor Deus de vossos pais? Escolhei 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e que eles se levantem e percorram a terra, e demarquem conforme as suas herdades, e se voltem para mim. E as dividirão em 7 partes, e Judá estará em seu termo ao sul, e a casa de José estarão ao termo ao norte. Amém, queridos? Bom, até nesse pedaço aqui, nessa história, o que nós vimos? Nós vimos Deus colocando a terra nas mãos do povo ali que ele tinha prometido. Só que 7 tribos ficaram acomodados. Em vez deles irem, colocarem a mão na massa e trabalhar e conquistar aquilo que Deus tinha mandado para eles, eles ficaram esperando as coisas caírem do céu. Eles não tiveram esforço, eles caíram no comodismo. E Josué pega e levanta e fala com eles lá: até quando vocês vão ficar aí de braços cruzados para vocês conquistarem aquilo que é seus? Vocês vão ficar olhando para o tempo, esperando o que acontecer para que vocês vão lá e façam aquilo que Deus mandou fazer. Né? E nós vemos situações aqui na Bíblia que uma parte é obrigação de Deus fazer. Deus vai lá, vai nos ajudar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos responsabilidades com o Senhor. Né? E uma das coisas que a gente vê hoje, principalmente o que tem acontecido nesses últimos dias, a igreja tem ficado acomodada por diversos fatores, diversos situações que acontecem na vida de um cristão, e ele vai se caindo no comodismo, na frieza. Eu falo por mim mesma, quantas vezes a gente vai ali, a gente quer se dedicar, a gente trabalha, ajuda, você dá o sangue ali naquela obra, e aí de repente você encontra ali com Sambalate, Tobias, com inimigos da obra de Deus, e você fala assim: quer saber? Vou fazer mais nada não, vou ficar quieta, eu vou encolher, não vou ajudar mais ninguém, vou ficar quieto na minha casa. E aí, sabe o que acontece? Nós nos tornamos uma vida vazia. Uma vida vazia, sem graça, sem frutificação na obra do Senhor. Né? E quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu comecei a pesquisar sobre comodismo. O que a Bíblia fala sobre comodismo? Vamos abrir o nosso texto em Lucas, no capítulo 11, no versículo 5 e 6. Disse-lhes: Quem de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que lhe apresentar. Queridos, é muito triste quando nós podemos estar atuando ali na obra de Deus com os dons, com a graça, com o amor, mas nós não temos nada a oferecer a ninguém. Nós estamos vazios. Né? Nós estamos como um sactel furado, sem ter unção, sem ter graça, e é muito ruim porque quando nós chegamos a determinados lugares, principalmente nós que carregamos um título de líder e tal, as pessoas esperam algo diferente de nós, esperam que a gente tenha um alimento, que tenha uma palavra, que tenha algo para oferecer, e é muito ruim quando chega alguém perto de nós e nós não podemos dar nada, porque nós não temos nem para nos alimentar, nós estamos vazios, nós estamos fracos, e Jesus não quer isso da igreja, Jesus não espera isso de nós, porque nós temos todo dia, ele deu o direito da gente ter acesso a ele, através do jejum, através da oração, através daquele encontro que nós temos direito com ele no nosso quarto. Nós não dependemos de nada e nem de ninguém, nós dependemos de nós mesmos, dos nossos próprios esforços, de ir em busca daquilo que Deus tem colocado sobre nossas vidas, porque o dia que nós formos recolhidos e que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, eu não vou poder usar de desculpa e virar para o Senhor e falar assim: Senhor, mas eu fui tão perseguido, olha o que fizeram comigo na igreja tal, com o pastor tal, olha o que fizeram comigo. Essa desculpa não vai caber, você sabe por quê? Porque Paulo, ele foi um dos homens mais perseguidos da história, e mesmo assim, mesmo ele estando
preso numa prisão limitado ali, o que ele fazia? Ele escrevia carta, ele orava, ele atendia as pessoas até dentro da prisão. Teve ocasiões que ele ganhou até guardas que estavam ali aprisionando ele. Ele pregava o evangelho aos reis, ele não deixou de fazer a obra, ele foi constante, mesmo estando com as mãos e pernas atadas, ele estava ali de corpo e alma entregue à obra. Então nós não teremos desculpa as quais nós vamos chegar para Jesus e falar assim: olha, me impediram de fazer a obra. Isso vai ser mentira, sabe? Deus vai cobrar isso de nós. E hoje, olhando para dentro de mim mesma, quantos comodismos eu tenho, quantas coisas eu poderia estar irradiando na obra do Senhor, estar 1000 anos na frente do que eu estou hoje. Mas Deus está nos cobrando para gente avançar. É hora de você pegar e avançar e olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não quero ficar vivendo essa vida estagnada. Nós precisamos crescer na obra. Nós precisamos ter prazer de fazer as coisas de que Jesus nos manda. Nós não podemos cair no nosso comodismo e na frieza espiritual, porque frieza espiritual, gente, é pecado. É onde o amor acabou, onde o amor por Cristo, ele não arde mais em nossos corações. Nós não podemos deixar esses sentimentos nos dominar. Nós temos que fazer a obra. Sabe, e vai ter levantes mesmo, vai ter palavras que vai te jogar você para baixo. O inimigo vai tentar de tudo, assim como tentou com Neemias ali, quando ele estava reconstruindo os muros. Nós também seremos tentados a parar, a ficar estagnado, e Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente seja perseverante, que a gente tenha força. Eu estava falando aqui de Paulo nas prisões dele, nas perseguições. Olha a igreja, Pedro, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, mais eles perseveravam, porque se eles eram perseguidos num lugar, eles iam para outro e ia frutificando, ia pregando o evangelho. É isso que nós devemos fazer. E hoje, quando Deus nos dá a oportunidade, muitas das vezes, da gente pregar ou da gente fazer uma obra, a gente fica com preguiça, a gente diz não, a gente não responde ao chamado de Jesus. E aquilo ali vai entristecendo o coração do Senhor, vai entristecendo. Aqui vamos ler Mateus 25, no versículo 14. Porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E logo ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que tinha recebido 5 talentos foi e negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que tinha recebido 2, granjeou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 foi e cavou a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém, queridos? Então, o que a gente vê? Deus vai distribuindo talentos e ele vai nos cobrar aquilo que ele depositou, aquilo que ele confiou nas nossas mãos. Quais vão ser as desculpas que nós vamos dar para o Senhor? O que nós vamos falar com ele? Senhor, eu não fiz por causa de quê? Quais vão ser as nossas desculpas que nós vamos apresentar naquele último dia? Sabe? E o Senhor quer despertar a igreja, quer colocar a igreja, uma igreja que seja batalhadora, uma igreja que tenha desejos, que tenha a força, a vontade, a garra que Josué teve, da gente conquistar e fazer para alguém que é galardoador, aquele que vai recompensar todos os nossos esforços aqui na terra. Vai valer a pena, queridos. É isso que Jesus fala, vai valer a pena no último dia, quando a gente chegar diante do Senhor e a gente vê a face dele, vê o tão maravilhoso que ele é, o quão bondoso ele é, que a gente puder olhar nos olhos dele face a face, nós vamos chegar e falar assim: Senhor, eu não sabia que o Senhor é tão lindo, que valeu tanto a pena ter esforçado tanto pela tua obra, pelo prazer de estar contigo. É isso que o Senhor quer, que a gente tenha entendimento, porque um dia nós vamos olhar e nós vamos entender quem ele é, para quem nós trabalhamos, o quão bom ele é. É isso que Jesus espera hoje de nós. Mas existe uma consequência também para aqueles que não quiserem frutificar, aqueles que não quiserem trabalhar, aqueles que não quiserem usufruir daquilo que Deus colocou na nossa mão, das nossas capacidades, dos nossos dons, da nossa saúde, do nosso dinheiro, de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e nós mesmo, a gente tendo tantas coisas, a gente não quer frutificar no reino dele. Está lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 6. E logo disse essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar o fruto nela, não a achou, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente?
E, então respondendo, ele lhe disse: Senhor, deixa mais esse ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois mandará cortar. Queridos, Deus está dando tempo. Deus vai dando tempo pra gente. Poxa, eu te treinei, você tem curso, você tem faculdade, você fez tantas coisas, eu te capacitei para tantas coisas. Por que que você não está produzindo? Por que que você não está produzindo? Qual que vai ser a desculpa de nós não estarmos produzindo? Porque o dia que Deus olhar para nós e falar assim, não, eu tentei de todas as formas, mas você não quer. A escolha é nossa de não querer produzir, de não querer dar frutos, não é dele. É nós que negamos a vontade dele. Né? Então, que a gente venha olhar para dentro de nós hoje, pedir perdão ao Senhor, ao nosso comodismo, à nossa preguiça, né? Porque uma coisa é Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E para a gente encerrar, vou ler o último versículo aqui para a gente guardar isso no nosso coração. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha as nuvens nunca colherá. Né? O que na minha Bíblia está escrito assim: o cristão que olha para as circunstâncias, as situações adversas, o negativo ou para qualquer outro estorvo, não está exercendo a fé. Devemos semear e esperar colher. Então, queridos, Deus quer nos tirar das nossas desculpas. Eu tenho até uma palavra meio pesada aqui, desculpa esfarrapada que nós damos para Deus para não fazer aquilo que nós temos que fazer, que a gente fica olhando para o tempo, esperando algo acontecer, algo de extraordinário, sem a gente ir lá e botar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito. Tá? Deus está esperando a gente tomar posse, tomar atitude, para que as coisas dele, as coisas espirituais venham acontecer e que a gente venha crescer e ser uma árvore frutífera. Então, que você olhe para dentro de você hoje, todas as tuas brincadeiras, todas as tuas negligências com a obra do Senhor, com as coisas de Deus, que você venha se arrepender nessa manhã e venha desejar fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, com o dom e talento que Deus tem colocado sobre a tua vida, e saia da área de preguiça e de comodismo espiritual. Amém? Que Jesus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.